Salve, salve você que está acompanhando esta nossa série sobre a Bíblia. Nós temos um vídeo anterior que eu convido você a assistir. É um vídeo que eu chamei de Anatomia da Bíblia. Então, você quer saber por que a Bíblia é um livro relevante, realmente relevante, além de ser o maior best-seller da história, enfim, ele é um livro coerente, é um livro que faz sentido, é um livro que pode sim ser considerado sagrado. E você quer saber quais foram os critérios que levaram a Bíblia a ter esse renome, essa relevância de realmente ser considerada sagrada? Se você quer ter segurança ao ler a Bíblia e conhecer um pouco da história, até de como foram feitas as traduções, etc., assista o vídeo anterior, caso você não tenha assistido ainda. Neste vídeo eu quero falar sobre como ler a Bíblia, e eu te garanto vai ser uma aula imperdível, então fique conosco. Como ler a Bíblia? Para muita gente, por que a importância de fazer esta aula? Para muita gente, ler a Bíblia é um negócio bastante complicado, assusta, né? Porque é um daqueles livros assim, ó. Aliás, para quem não sabe, né, no vídeo anterior a gente fala disso, Bíblia quer dizer livros, porque a Bíblia é composta de 66 livros, na verdade. Até de curiosidade para você, são 1.189 capítulos, 33.173 versículos. Ou seja, para muita gente que fala assim, poxa, eu vou ler a Bíblia, mas assusta esse negócio, né? Mas é importante você entender que a Bíblia é realmente um dos livros mais importantes de se ler, é bastante relevante e é um livro épico, sabe? Eu posso sim dizer para você que, para quem gosta de histórias épicas, como O Senhor dos Anéis, ou como outras, essas ficcionais, a Bíblia é, na minha visão, no meu entendimento, é real, ok? Mas histórias épicas, né, com começo, meio e fim, uma história fantástica, maravilhosa, intrigante, estimulante, sobre a vida, mostrando a vida como a vida é incrível. A Bíblia tem começo, meio e fim, do começo de todos os tempos até o que se entende que será o final dos tempos. É uma história épica, vale a pena. É importante você entender que, poxa, para ler a Bíblia, você não pode só ter como a Bíblia para você como um amuleto, porque eu vou dizer, para muita gente a Bíblia é um amuleto, é aquele negócio que você deixa, né, em cima de algum totem dentro da sua casa para afastar os maus espíritos ou o mal olhado, né? Geralmente quem tem a Bíblia apenas como um amuleto não faz muita questão da leitura da Bíblia. Mas entenda que a Bíblia não é um amuleto, é um livro que deve ser lido sim. E só para você entender, apesar de ser um livro bastante grande, né, vamos dizer assim, bastante assustador no sentido do tamanho, muita coisa para ler, olha só a dica que eu te dou. Se você ler 15 minutos por dia a Bíblia, tranquilamente você lê a Bíblia em um ano. 15 minutinhos de leitura. Se você, a gente faz uma estimativa de que se você ficasse fazendo uma leitura em voz alta da Bíblia, você levaria, em média, para ler a Bíblia inteira, 80 horas, tá? Imagina que se você ficasse lendo durante 8 horas por dia a Bíblia, levando em consideração este dado, você levaria, durante 2 semanas, se você lesse a Bíblia durante 8 horas ao dia, você terminaria de ler a Bíblia inteira, lendo em voz alta, em 2 semanas. Dá para ler 15 minutinhos por dia, para você ler no ano. Tranquilo, tranquilo, sem problemas, tá? Agora, por que estudar a Bíblia? É importante, eu gosto muito de uma definição de estudar, que diz assim, estudar é ser ávido, ser diligente. Quando você quer estudar alguma coisa, você busca uma profundidade, você se esforça, você procura ser disciplinado neste processo de forma investigativa, questionadora, até mesmo crítica. Isso faz parte do processo de estudo. Se você, levando em consideração a própria Bíblia, se você ler lá em Salmo 119, no versículo 103, você vai ver que Davi fala que a Bíblia ela é doce ao nosso paladar. Quer dizer, por que você deve ler a Bíblia? Segundo Davi, porque é uma das coisas mais prazerosas que você vai fazer na sua vida, sim, fazendo de uma maneira orientada, como eu vou... Essa aula serve para isso, para ajudar você a ler e de uma maneira mais simples, prazerosa, investigativa, para que você tire proveito desta leitura de verdade. E fazendo isso dessa forma, como Davi diz, né, um dos nossos personagens bíblicos, vai ser doce, vai ser prazeroso isso. Eu acredito que ele usa o termo doce porque doce é algo geralmente prazeroso para o nosso paladar, né? Quem não gosta de um chocolate, de
de um doce de coco bem feito, de um doce de abóbora. Minha mãe adora doce de abóbora, ou coisas do tipo, né? Sei lá, chocolate, gente. Chocolate é show de bola. Então, a palavra ela é doce ao nosso paladar. Se você vai lá para um outro personagem bíblico, Jeremias, em Jeremias tem um livro chamado Jeremias 15:16, fala que a palavra escrita, ela sustenta nós, seres humanos. Então, você é fortalecido pela leitura da palavra. Você renova as suas forças por essa leitura. Ou seja, esses dois motivos já seriam mais do que suficientes para você decidir estudar a Bíblia, correto? Além do que, a leitura regular da Bíblia, a leitura diária, principalmente para nós que já fazemos isso, e eu faço isso constantemente, há muitos anos eu tenho essa prática de leitura diária, eu sou transformado, o ser humano é transformado, e há vários testemunhos nesse sentido, pela leitura diária da Bíblia. A leitura regular da Bíblia, ela tem poder de transformação. Agora, existem 3 caminhos que você deve levar em consideração dentro deste processo de leitura da Bíblia, 3 caminhos, e que são, inclusive, dentro da própria Bíblia, é orientado que você siga estes 3 caminhos, por estes 3 caminhos no processo de leitura da Bíblia. Estudar a Bíblia, que seria esse ser ávido, diligente, se aprofundar. Depois ler lá 2 Timóteo, se bem que daqui a pouquinho eu vou falar sobre um assunto, eu vou falar sobre esse texto, mas eu vou te dar algumas referências bíblicas para você anotar e depois você investigar na Bíblia que você tem aí na sua casa, tá? Ou numa Bíblia online, ou na Bíblia que você baixou no seu celular. Então, 3 caminhos para você ler a Bíblia. Estudando, 2 Timóteo 2,15, depois ler lá. Meditando, a própria Bíblia fala sobre a importância de você ler a Bíblia e meditar na Bíblia. Tá? Salmo 1, versículo 2 vai falar um pouco sobre essa questão da meditação, do meditar na Bíblia, meditar na palavra e memorizar. Conforme você pratica a leitura diária da Bíblia regular, e você faz isso durante a vida porque é algo que te alimenta, te sustenta e é prazeroso, você vai memorizando a Bíblia e essa memorização ela traz diversos benefícios para a vida do ser humano, para a nossa vida espiritual. Então leia lá Salmo 119, versículo 11. Agora vamos falar um pouco sobre os benefícios, né? Benefícios da leitura bíblica. Um primeiro benefício, tá, é agradar a Deus. Se você busca, se você tem uma vida espiritual, se para você acredita em Deus e é importante para você agradar a Deus, ter uma proximidade, melhorar o seu relacionamento com Deus, 2 Timóteo 2,15 fala assim, ó, trabalhe arduamente para que Deus possa dizer-lhe, muito bem, seja um bom obreiro, um obreiro que não precisa se envergonhar, né, quando Deus examina o seu trabalho. Entenda isso. Esse versículo fala ainda, saiba o que a palavra diz e o que ela significa. Ou seja, o processo de ler, estudar, buscar conhecer a Bíblia vai agradar a Deus a tal ponto de Deus virar para você e falar assim, well done, muito bem, isso mesmo, você está conhecendo a minha palavra e eu me agrado disso. Que bom que você está lendo o que eu escrevi para você. Isso é maravilhoso. Um segundo benefício, aprender a viver e a crescer como cristão. Então, se você é cristão, a Bíblia é a tua referência principal de conhecer, a nossa forma principal para conhecer a Deus. Então, se você quer, poxa, eu quero saber como viver bem como cristão, eu quero saber como crescer na minha vida espiritual e como cristão agradando a Deus. 1 Pedro 2,2 diz assim, clamem por mais, como um bebê chora por leite. Comam a palavra de Deus, leiam-na, pensem nela e cresçam fortes no Senhor. Ou seja, a palavra vai te dar esse crescimento espiritual e vai te fazer de você um melhor cristão, te ensinando a viver uma vida como um cristão deve viver. Ponto 3. Terceiro benefício. Vai desenvolver seu discernimento espiritual. Olha o que Atos 17:11 diz. Entretanto, o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que a de Tessalônica. Está comparando 2 povos, 2 igrejas que haviam na época. De modo que ouviram com mais interesse a mensagem. Então, olha a diferença da forma como uma igreja e outra fazia nesse processo de investigar a Bíblia. Olha só, eles investigavam dia a dia as escrituras para conferir as declarações de Paulo e Silas a fim de ver se realmente elas eram assim. Olha que fantástico! Hoje em dia, o que tem de gente má no mundo, o que tem de gente, inclusive, pegando a Bíblia e distorcendo e deturpando, aqui, este texto especificamente nos mostra que se nós vamos ter discernimento espiritual, vamos saber identificar o que é certo e o que é errado, não simplesmente sendo crédulos e acreditando em qualquer pessoa que está pregando alguma coisa, mas
O povo de Bereia, eles investigavam a Bíblia. Tudo que era falado numa pregação por um dos apóstolos ou por um dos pregadores da época, eles iam lá e investigavam. E isso trazia esse discernimento espiritual para eles. Ponto 4. Responder benefícios. Nós estamos falando sobre benefícios da Bíblia, da leitura bíblica. Responder as perguntas de quem tem dúvida. Se você é um cristão, já caminha no cristianismo há um certo tempo, inevitavelmente as pessoas que estão chegando, se tornando cristãs agora, elas vão ver você em uma referência e vão te fazer perguntas. Poxa, eu estou lendo a Bíblia e não estou entendendo. Posso fazer uma pergunta? E, claro que se você tem uma leitura prática regular da Bíblia, lê todos os dias a Bíblia, você vai ter condições de atender essas pessoas. Olha o que diz primeiro a Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tranquilamente entreguem-se aos cuidados de Cristo, seu Senhor. E se alguém perguntar por que vocês creem assim, por que você acredita nisso? Estejam preparados para contar-lhe e façam-no de uma maneira amável e respeitosa. Então nada de criar polêmica e brigar com o pessoal aí, porque Pedro aqui está dizendo que não é para você fazer isso, tá? Pedro aqui já com caráter transformado, porque quem conhece um pouquinho nos evangelhos a história de Pedro sabe que ele era meio impulsivo. Mas aqui ele já, mais tratado pelo Senhor, ele fala assim, não entre em discussão não, eu procuro trabalhar de forma a falar sobre a palavra e sobre o motivo pelo qual eu creio nas coisas que eu creio, de acordo com a palavra, de maneira amável e respeitosa. Você vai ter condições de ajudar pessoas e ajudá-las a entender a Bíblia também, se você praticar isso, é mais um benefício. Agora a pergunta aqui, e como interpretar a Bíblia? Tá? Porque para muita gente é bastante difícil o entendimento bíblico. Então entenda que interpretar seria extrair o significado, seria tornar algo que de repente está ali por escrito na Bíblia, até muitas vezes dependendo da versão que você vai pegar da Bíblia, de uma maneira um pouco mais difícil ou com termos difíceis, palavras difíceis, tornar aquilo de uma maneira clara e compreensível, ou seja, seria compreender completamente o que está escrito. Até mesmo para que se evite mal entendidos, né? Interpretações erradas geram más entendidos. Você sabe muito bem que quando você está conversando com alguém pode interpretar alguma coisa que você falou errado, a pessoa vai discutir, vai brigar com você. Uma má interpretação de algo que você falou pode gerar uma polêmica, pode gerar um problema, tá? E agora, também leve em consideração que não adianta só você buscar extrair significado da palavra, entender, se você não pratica. A Bíblia é um livro que deve ser lido e praticado. Olha o que Tiago fala. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim, e lembrem-se, esta mensagem é para obedecer, é para praticar, e não apenas para ouvir. Portanto, não se enganem. Quer dizer, não se enganem que eu estou fazendo direitinho, que eu estou cumprindo, eu estou até agradando a Deus se eu só estou lendo a Bíblia, mas não estou praticando nada. Você tem que obedecer e praticar a Bíblia, porque é isso que vai fazer a diferença. Isso que vai te levar a resultados e é você ter frutos na sua vida espiritual. Agora, alguns princípios básicos, tá? Neste processo de interpretar a Bíblia. Interprete. Primeira dica, primeira orientação, primeiro princípio. Interprete a Bíblia pela própria Bíblia. Ou seja, nada de ficar buscando até quaisquer referências. Eu sei que existem teólogos, pessoas estudiosas já da Bíblia, que nós podemos até usar como uma referência para nos ajudar a entender algo. Mas a primeira orientação específica é a própria Bíblia em si, ela é capaz de te ajudar a ter o entendimento dela própria. Então, busque na própria Bíblia, se você tem dúvidas sobre um texto bíblico específico, continue lendo a Bíblia, porque você tem em outros momentos da história bíblica, em outros livros, a Bíblia é um livro que se concorda, que se confirma, que se complementa. Às vezes uma informação que você encontra no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vai encontrar um complemento que faz com que sua mente exploda. Assim, exploda no sentido de, aquilo que você não entendia, de repente ilumina tudo e você entende. Então, busque o entendimento da Bíblia pela própria Bíblia, ok? E uma orientação de estudo, quando você estiver estudando os personagens bíblicos, as pessoas que estão ali na Bíblia, descritas, leve sempre em consideração o caráter. Procure investigar o caráter da pessoa. Isso vai ajudar você a entender melhor a respeito destes personagens bíblicos, das suas vivências e até mesmo aquilo que o Espírito de Deus quer te trazer através daquele texto bíblico. Você vai aprender com as pessoas observando o seu caráter. Em relação à Escritura, sempre leve em consideração, ao invés de pegar só ao pé da letra e fazer uma interpretação de um texto ali, sempre busque entender o contexto. Só para você ter um entendimento. Você vê muito cristão declarando um texto bíblico que fala assim, tudo posso naquele que me fortalece.
Então a pessoa, por exemplo, usa isso num assim, eu vou conseguir passar num concurso público, por quê? Porque tudo posso. Não é que você não pode dizer isso, tá? Mas eu tô dizendo assim, se você for pro texto bíblico, você vai entender que é um negócio diferente que está escrito lá. Eu vou conseguir passar em concurso público porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou conseguir ganhar uma competição, né, num esporte que eu pratico porque tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você for pelo contexto, entender o que está dizendo ali naquele texto, no contexto, no completo, você vai ver que ali o texto está falando sobre viver com muito e viver com pouco. Geralmente quando se fala tudo posso naquele que fortalece, a pessoa está falando sobre ser próspera, ser rica, só ter sucesso o tempo inteiro. E o texto está dizendo assim, se eu estou com Deus, eu tanto consigo viver numa situação precária, quanto eu vou viver com sabedoria se eu tiver muito dinheiro na mão. Então eu tanto aprendi a viver na pobreza quanto na riqueza, porque tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus me fortalece, mesmo com condições precárias, ou numa situação precária de vida, ou num momento de sofrimento da minha vida, tudo posso naquele que me fortalece. Então, entender ou buscar entendimento pelo contexto é extremamente importante. Agora, é importante também você buscar literal, estudar a Bíblia e buscar entendimento literalmente, de acordo com o que está escrito. Tá? Tem gente que fica pegando a Bíblia e fica inventando história em cima da Bíblia, fica tentando dar colocar uma explicação num negócio que não está escrito. Poxa, se a Bíblia foi escrita e o escrito nos traz para nós uma segurança do que realmente Deus quis, ao inspirar homens a escrever a Bíblia, nos trazer como orientação, eu tenho que me ater ao que está escrito. Agora, estudar isso na literal não quer dizer, não significa ler tudo do mesmo modo, da mesma forma. Por quê? Porque a Bíblia em si, você tem várias formas literárias na Bíblia. E é diferente você estudar ou ler, por exemplo, uma narrativa histórica, uma poesia, e na Bíblia você tem poesia, uma parábola, que você requer uma interpretação diferenciada dos símbolos, né, dos significados metafóricos da parábola, uma profecia, porque você tem livros, várias profecias ali na Bíblia, livros escritos por profetas, e você tem ensino. É diferente a forma de ler cada forma literária. Então, não quer dizer que você vai ler da mesma forma, mas você vai buscar se ater ao que está escrito. Agora, também seja objetivo. A terceira orientação é, seja objetivo na sua leitura. Por quê? Vamos lá, o contrário seria a subjetividade, tá? Quando você lê de forma subjetiva, você vai buscar, o subjetivo seria buscar algo de acordo com o seu ponto de vista ou os desejos que você tem ou a sua própria opinião. Se você busca ler a Bíblia tentando dar algum tipo de vazão ou confirmar alguma coisa que você quer, deseja, uma ideia que você tem na sua cabeça, cara, você inventa significado para o que não está lá na Bíblia. Por isso que a leitura bíblica tem que ser objetiva, tá? E não subjetiva. Duas orientações. Pergunte-se, o que significou para os que primeiro receberam esta palavra? Duas orientações. Você lê o texto lá. As primeiras pessoas que leram esse texto, ou para quem foi direcionado de maneira mais imediata aquele texto, o que significou para eles naquela época? E como a palavra de Deus ela não perde o seu valor, ela tem validade hoje, ela tem um valor significativo para nós hoje, a segunda pergunta que você faz depois de avaliar, poxa, naquela época, qual era a orientação e por que foi escrito desta forma para quem era daquela época? E aí depois você fala assim, ok, e para mim o que significa hoje? E nos tempos atuais, qual é o significado que esta palavra tem para o nosso contexto atual, com modernidade, com novas tecnologias, com nova forma de cultuar nas reuniões públicas, nas assembleias, nas igrejas, ok? Então, essas duas perguntinhas são importantíssimas dentro do processo de estudo. Você deve se fazer quando estiver estudando. Contudo, sua própria interpretação pessoal, presta atenção nisso, só será significativa com a direção do Espírito Santo, em combinação com o seu próprio estudo diligente. Então presta atenção, ok, mas Fernando, o Espírito Santo não interpreta, porque a letra mata, quem conhece um pouco de Bíblia já ouviu falar que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sim, a Bíblia ela é tremenda, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Então, e nós temos o Espírito Santo de Deus que nos orienta, nos mostra, nos revela coisas específicas na Bíblia. Agora, esse negócio de, eu estudei mal, não me aprofundei, não fiz todo esse estudo cuidadoso da Bíblia e simplesmente li por ler, não estudei, não interpretei direito e dou uma interpretação qualquer dizendo que é o Espírito Santo ele vai ajudar você a entender, mas com base no seu esforço, na sua dedicação e no seu estudo inteligente. Tudo isso, mais
A amplificação da palavra de Deus pelo Espírito Santo de Deus vai trazer a revelação que você precisa na palavra, ok? Cuidado com deturpação. Ah, olha só, a Bíblia, ela dá testemunho da autoridade de Deus. Agora, cuidado com deturpação. Mudar o objetivo, ó, o que seria isso, deturpar? Deturpar seria mudar o objetivo. E a verdade bíblica, para ela se enquadrar à sua vida. Então, eu tenho, sei lá, algumas práticas que não são bíblicas, mas eu fico procurando na Bíblia alguma forma de alguma coisa que dê um embasamento para justificar o que eu estou fazendo. Então, aí você busca a deturpação e muita gente faz isso hoje em dia. Deturpa a Bíblia, dá significados que não estão ali para justificar alguma ação que pratica ou algum pecado que pratica. Como é que eu reconheço uma deturpação? Olha o que fala Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Estou admirado de que vocês tão depressa assim estejam desviando-se de Deus, que com o seu amor e a sua misericórdia convidou vocês a participarem da vida eterna que Ele dá por meio de Cristo. E vocês já estão seguindo outro caminho para o céu, que na verdade não conduz absolutamente ao céu. Olha a distorção. Vocês estão dando ouvidos para algumas palavras que foram distorcidas e que dizem que vão te levar ao céu, mas na verdade nessa deturpação já está mudando o caminho e de forma alguma isso vai te levar ao céu. Porque não existe outro caminho a não ser aquele que nós lhe mostramos. Vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam as verdades concernentes a Cristo. Um exemplo para vocês, o que é chamado de seitas. Hoje em dia, as seitas são religiões que surgem, vamos chamar isso de religião, são grupos, são instituições que surgem que pegam, por exemplo, o cristianismo, muitas delas pegam a Bíblia e distorcem, criam as suas próprias doutrinas distorcidas e que não são a verdade. Então corrompem a palavra. Como é que eu reconheço o falso do verdadeiro? Vou te dar um exemplo que eu acho muito legal de dinheiro. Tem muita gente que fala assim, como é que eu vou saber se a outra religião está errada ou se aquilo é uma seita ou não? Então vou ter que estudar o livro daquela religião, vou ter que frequentar, vou ter que ir lá. Gente, você sabia que os grandes especialistas em reconhecer se uma nota de dinheiro é falsa ou não, eles nunca estudam as notas falsas porque existem várias formas de você falsificar. Na verdade, a forma de se identificar se uma nota é falsa ou não é estudando ao máximo, reconhecendo, conhecendo, tratando ao máximo a nota verdadeira, a cédula verdadeira. Se você sabe exatamente como é a cédula verdadeira, quais são os detalhes, as nuances, a marca d'água, tudo isso, quando pega, não importa a forma como foi falsificada uma nota, quando você olha, como você conhece muito a verdade, a nota verdadeira, é dessa forma que você reconhece o que é falso ou não. Então, busque conhecer a Bíblia, porque tudo que for... Poxa, se eu conheço a Bíblia, se eu estou estudando, se eu estou lendo a Bíblia, quando eu tiver alguma coisa que foge muito disso, cara, eu já conheço a verdade. Então eu não vou cair na distorção ou nas falsas religiões, ou nas falsas seitas que contrariam, que distorcem a Bíblia, porque eu conheço a verdade. Você está entendendo? Ok? Agora, duas formas de você estudar a Bíblia, sozinho ou em grupo. E as duas são válidas e você deveria fazer as duas coisas, tá? É importante ter o tempo de estudo sozinho? Sim. Algumas dicas. Busque guias de estudo bíblico. Existem vários, tá? Na própria internet. Explore. Você pode fazer um estudo por assuntos. Assuntos específicos. E você encontra roteiros na própria internet com assuntos que você pode e os textos que são referentes àqueles assuntos. Então você pode, no seu estudo sozinho, quietinho, no seu canto, na sua casa, você pode fazer um estudo por assuntos. Ou então por grupos de livros. Você pode ir vendo quais são os livros dos profetas, os evangelhos. Por exemplo, geralmente é orientado quem nunca leu a Bíblia a começar a ler pelo Novo Testamento, pelos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então você vai separando por grupos de livros bíblicos e vai lendo grupo a grupo. São dicas para você fazer isso sozinho. Se você não compreender, olha o que fala Deuteronômio 29, 29. O Senhor, nosso Deus, tem segredos que não conta a ninguém, mas estas palavras que revelou são para serem conhecidas e obedecidas por nós e por nossos filhos para sempre. Se você tiver alguma dúvida, o que você faz? Peça direção ao Senhor. Peça direção ao Senhor, peça para Ele te revelar, que o Espírito Santo vai te revelar, vai tirar as suas dúvidas. Ora por direção, busque com disciplina e não desista de... não é porque você não entendeu alguma coisa da Bíblia que você vai desistir de ler. Continue lendo, que no momento certo o Espírito Santo vai te trazer a revelação, tá? E agora, se você faz... aí agora, isso, estudar sozinho é um ponto importante. Agora, imagina aliar isso com também ter um grupo de estudo. Então, você pode tanto formar o seu próprio grupo, ou de repente, se você conhece algumas pessoas que já se reúnem para estudar a Bíblia, buscar fazer parte desses grupos, tá?
Porque aí no grupo você vai ter algumas vantagens. Além da sinergia, porque é sempre gostoso quando você lê alguma coisa, você, poxa, com quem eu vou conversar a respeito, né? Você quer conversar com algumas pessoas para compartilhar as visões. O que você entendeu? Eu entendi isso, e você? E você? Cria uma sinergia, é muito gostoso, tá? Agora, algumas dicas para o trabalho em grupo. Seja você coordenando o grupo ou seja você fazendo parte do grupo. Sempre antes de ir para um encontro em que se vai conversar com a Bíblia, faça a sua leitura prévia, estude antes, né? Prepare-se para ir para o encontro já com a sua leitura, com o seu entendimento, com seus comentários aí na ponta da língua para você levar para o pessoal, para gerar discussão ali. Ore pelo seu encontro, isso é muito importante para o Senhor se mover, para o Espírito Santo fazer parte disso também. Sinta-se na liberdade de discordar. Os grupos unidos é bem bacana, porque se você se junta em grupo para discutir a palavra, se há dúvida e tal, você não precisa ter receio, tá? E se discordar de alguma opinião de alguém, cara, esse é um ambiente propício para vocês conversarem a esse respeito e pedirem que o Espírito Santo dê orientação sobre essas discordâncias, tá? Não se intimide, não intimide ninguém. Geralmente quem estuda muito a Bíblia às vezes fica um pouco arrogante. Eu tenho que tomar cuidado com isso também. Porque às vezes você parece, né? Às vezes não tá nem sendo, mas você dá a impressão de que na sua tentativa de se impor a sua opinião, não seja intimidador nesse processo, tá? E não se deixe intimidar também. Compartilhe as suas dúvidas. A vulnerabilidade nesse sentido é uma abertura para você aprender. Quer dizer, eu não sei tudo e eu tô aqui para aprender. Você acha que você sabe tudo sobre algum assunto, você para de aprender, querido. Então, pensa nisso. E opte por não chocar, procura ser sensível na sua forma de comunicar aquilo que você entendeu da palavra, e isso vai favorecer, essas dicas vão favorecer para que esse estudo bíblico em grupo seja maravilhoso. Uma dica também, forme sua biblioteca. Vai estudar a Bíblia? Algumas dicas aqui, ó, concordância Bíblia, ó, alguns livros que você tendo na sua biblioteca vão ajudar você no estudo da palavra de Deus. Concordância bíblica, dicionário bíblico, manual da Bíblia que ajuda você a estudar com orientações específicas sobre os livros e tal. E há livros específicos com comentários bíblicos sobre cada livro, sobre cada um dos autores da Bíblia. Então vai formando aos pouquinhos a sua biblioteca bíblica, porque você vai ter livros que vão ajudar você e vão servir de referência também nos estudos que você vai fazer da palavra. Qual que é a Bíblia certa, Fernando? Olha, existem 3 métodos de tradução da Bíblia. Palavra a palavra, que o pessoal chama de equivalência formal, quer dizer, você vai seguindo a estrutura da língua original, das línguas originais da Bíblia, se foi fazendo uma tradução palavra a palavra. Aqui na nossa versão em português nós temos 3 que são as mais utilizadas que seguem esse método, a revista e corrigida, a versão revisada e a versão revista e atualizada, que eu acho que é até a mais usada hoje em dia para quem dá preferência por essa tradução palavra a palavra. Você tem a tradução pensamento por pensamento, que o pessoal diz que é a equivalência dinâmica, que é a tradução por equivalência dinâmica, que o foco são as ideias. Então, você vai fazendo uma tradução ideia por ideia. Hoje em dia, as que melhor representam essa forma de traduzir é a nova tradução da Bíblia na linguagem de hoje e a nova versão internacional, a Bíblia NVI. Você tem também uma tradução que é por paráfrase. Hoje, paráfrase que seria trabalhando em cima de ideias, parece um pouco um pensamento, mas ela permite uma expansão um pouco maior das ideias. Ela simplifica e expande as ideias. E as 2 Bíblias que são as mais utilizadas hoje, né, que tem essa forma de tradução, é a Bíblia Viva, né, do inglês do Living Bible, e você tem a Bíblia A Mensagem, que é muito bacana, eu ainda não tenho, mas é uma Bíblia muito bacana para expandir as ideias. Antes de comprar, faça um teste. Qual é a dica? Você vai comprar uma Bíblia? Tá? Escolha um versículo bíblico que você goste bastante e aí vai lá na livraria onde você for comprar e pega as diferentes versões da Bíblia, leia e veja qual que você te atrai mais, qual que para você é mais fácil de entender, que te chama mais atenção, que te faz querer ler mais. Então pega lá, sei lá, Salmos 1:1, por exemplo, e o Salmos 23, leia lá em todas as versões e veja qual que é a que te atrai mais e que te chama mais atenção. E aí você pode fazer a sua escolha, tá? Então antes de comprar, faça esse teste, escolha textos, leia nas diferentes versões. Para encerrar, vamos recapitular? Recapitulando. 1. A leitura bíblica é algo pessoal entre você e o autor. Deveria ser sua maior autoridade. Gente, a leitura bíblica, ler a Bíblia é uma correspondência divina. Sabe o que é isso?
É a carta de Deus para a humanidade. E se você ama Deus e quer conhecê-lo cada vez mais, e ele escreveu uma carta para você com todo amor, as palavras dele estão ali por escrito, você não vai ler? Claro que vai. Eu quero ler porque eu quero conhecer o meu papai. Tá bom? Então faça isso. Número 2, o estudo da Bíblia oferece benefícios. Entre eles, você vai agradar a Deus fazendo isso. 3, quando você interpreta, você descobre o que significa. A pior coisa que você pode fazer é ficar lendo a Bíblia sem entendimento nenhum. Então estude a ponto de entender, peça ajuda ao Espírito Santo, enfim. 4, quando interpretam para alimentar as suas próprias crenças, ocorre a distorção. Então não faça isso não. Faça a sua leitura com a mente aberta, aberto ao crescimento, aberto a aprender realmente as verdades bíblicas e que isso tenha poder de transformação em você. 5, Satanás e quem o segue são muito bons em criar falsas crenças, até porque eles conhecem bem a palavra de Deus e aí eles buscam distorcer para te levar para o mau caminho. 6, grupo bíblico, vantagem de aprender com os outros, receber entendimento, além da comunhão, né? Ponto 7, não existe a melhor Bíblia, mas provavelmente haja uma Bíblia que é melhor para você. E talvez haja Bíblias especiais para momentos específicos da tua vida. Então, vai adquirir. Hoje eu tenho várias versões e dependendo do que eu estiver estudando, eu faço comparação, enfim. Hoje eu tenho usado muito, na minha leitura bíblica diária, eu tenho lido a Bíblia Viva, a The Living Bible. Mas quando vou estudar, eu uso várias, eu leio em várias versões. Então vai chegar um momento que você vai querer também ter várias versões. De repente, como eu tenho a prática de ler todo ano a Bíblia, então é interessante, eu leio na Bíblia Viva, depois leio na NVI e vou intercalando a leitura em versões diferenciadas. Provavelmente você vai chegar no nível em que você vai estar fazendo isso também. Espero que esta aula tenha sido extremamente produtiva, extremamente interessante e que tenha agregado muito valor para você e que a partir dessa aula você tenha um desejo cada vez mais crescente de aprender sobre Deus e a sua palavra. Esse é o meu desejo, foi para isso que eu gravei esta aula. Se você gostou, compartilha. Compartilhe, incentive outras pessoas a lerem também e forme o seu grupo de estudo bíblico. Combinado? Grande abraço, beijo no coração, Deus te abençoe, shalom, shalom.